Oi, Roberta, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Oi, Oi, Aline. Me tá escuta me bem? vendo? Tô, aham, eu te vejo, te escuto super bem. Você também? Deixa eu só ver Também. aqui. Ah, que ótimo, então. Que ótimo, então. Obrigada, viu, Roberta, em participar Eu que aqui. agradeço o Muito obrigada convite. mesmo. A gente ficou muito feliz. Vou esperar só aqui mais uns 2 minutinhos para dar o horário, daí a gente já, Ah, já começa, tá a bom? Aline ficou um pouco baixo agora. A minha tá um pouco Agora baixa? Peraí, deixa eu só melhorou, ajeitar. melhorou. Deixa eu só arrumar então aqui meu fone, só um minutinho. Vou ajeitar aqui. Tirar aqui o WhatsApp. Bom, bom, então 10 horas aqui em ponto. Podemos começar, Roberta? Sim, sim, podemos. Então, bom dia a todas, todos e todos que estão aqui participando da live. A gente vai iniciar um episódio, né, do Café no Front Lilás. É um projeto aqui do Observatório, em parceria com outras instituições. Hoje a nossa convidada é a Roberta Laena. Eu fico muito feliz, a instituição toda fica muito feliz em você ter aceitado o nosso convite. Roberta, muito obrigada por isso, por se disponibilizar a conversar com a gente sobre o tema de candidaturas fictícias, que a gente sabe que é a sua especialidade, né? Tem um livro. Vou falar o seu currículo e depois já passo a palavra para você, tá bom? Então, a Roberta é doutora em Direito pela UFRJ, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, analista judiciária e integrante da Comissão de Participação Feminina do TRE do Ceará. Então, Roberta, passo a palavra para você para expor sobre o tema, tá bom? Para todo mundo que está assistindo, se quiser fazer pergunta, comentar, eu vou estar acompanhando, tá? Para daí passar isso para a Roberta. Então, passo a palavra para você, Roberta. Obrigada, Aline. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando e quem for ver essa live depois. É um prazer imenso, quero começar agradecendo o convite. É muito bom ter a oportunidade desse diálogo, porque é um tema muito interessante e muito importante, porque ainda é um problema que eu acredito que vai perdurar pelos próximos anos, não é um tema fácil. Então, fico muito feliz quando a gente tem um espaço para falar sobre isso, né? Para levar o tema sobre isso. Então, quero agradecer muito pelo convite, dizer que fiquei muito feliz, acompanho o Observatório já no Instagram há um tempo, de longe, e fiquei muito feliz aqui de fazer parte, tá, Aline? Obrigada. Agradecer a toda a equipe. Se você puder agradecer por mim, ficarei muito feliz. E dizer que estou à disposição de todas as pessoas que estão aqui, que vão ver depois, para trocar ideias sobre o tema. Sempre podem falar comigo pelo Instagram, que às vezes demora um pouquinho em razão do tempo, mas sempre que possível eu consigo responder. Eu acho que eu já posso começar falando já. E aí, Aline, se Claro, eu tiver se eu falar muito, porque como esse tema ele é infinito, né? Assim, sim. e é um tema que, como você disse, não é muito caro, porque foi minha pesquisa de doutorado, então se eu passar do tempo você me cutuca e fala, porque senão se Pode deixar. ficar tranquila. Pode ficar Eu quero, tranquila, Roberta. eu quero começar exatamente contextualizando, né? Eu fiz uma pesquisa na época do doutorado em Direito na UFRJ sobre esse tema, candidaturas fictícias e violência política de gênero. A época eu terminei a escrita em 2019, então o panorama era diferente do que é hoje. E tive muita dificuldade porque é um tema que ainda não tem muito escrito academicamente sobre o assunto, né? Hoje já deve ter bem mais, mas a época não tinha. Então, boa parte do meu fundamento doutrinário ele é da América Latina, especialmente do México,
dos países que estavam um pouco mais à frente na questão da paridade de gênero e da violência política. Hoje, né, a gente já avançou, mas, enfim, foi essa pesquisa e eu fiz questão de ouvir as mulheres candidatas fictícias, então fiz entrevistas com elas aqui no Ceará. Eu sou aqui do Ceará, trabalho no TRE do Ceará, e aí eu juntei as entrevistas que eu fiz com relato de experiência. Eu faço um relato de experiência como servidora da Justiça Eleitoral. Entrei em 2006, então são muitos anos, e durante muito tempo eu fui chefe de cartório, que é uma função que a gente ocupa na gestão dos cartórios, como se fosse o antigo diretor de secretaria, né, que hoje e aí a gente tem acesso aos registros de candidatura na época das eleições. Então, a gente tem contato com candidatos, com candidatas, com partidos, e vivencia campanha, vivencia. Então, eu fiz esse relato e conto como tudo isso chegou até mim. Por que que eu resolvi falar sobre isso? E um certo dia, há muitos anos, na minha primeira eleição, chegou uma senhora na minha sala chorando e dizendo assim: doutora, eu não quero ser isso aqui que está no papel. Ela não sabia ler, ela era analfabeta. E ela chegou com escrita a palavra candidata. E ela me mostrou esse papel e disse assim: eu não quero ser isso aqui que disseram que eu sou. E eu não quero, eu não sou, não autorizei. À época, eu não entendi. Eu disse: mas como? E quando eu olhei, peguei os dados dela e fui para o sistema, ela estava lá registrada como candidata, a vereadora. E ela estava ali me dizendo que não queria. Eu disse: como é que uma pessoa não quer ser candidata? Está como candidata. E à época eu demorei um pouco a entender o que era aquilo. E entendi, né? E fui começando a perceber e a olhar para esses registros de candidaturas fraudulentos com outro olhar. E fui acumulando essa experiência ao longo dos anos de eleição. E quando chegou no doutorado, eu vi que a gente não tem muito sobre isso de forma acadêmica, né, de pesquisa mesmo, e resolvi tentar investigar como ocorre, quais são os tipos de candidatura, e a partir desse caso concreto, tentar descobrir. O meu objetivo maior, hoje eu tenho outras conclusões, mas naquele momento o objetivo maior era fazer um panorama das candidaturas fictícias, tanto que eu trago no livro uma tipologia. E a tese virou livro, que é esse aqui, Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero, publicado pela editora Radiadora, a editora nossa aqui do Ceará. E aí ele virou livro trazendo principalmente essa tipologia, porque eu trouxe 11 tipos de candidaturas fictícias, não existe só um, né? Tipo de candidatura fictícia, existem vários. E aí, para quem não conhece muito do tema, eu vou falar aqui rapidamente o que é isso, né? O que é a candidatura fictícia. Nós temos nas eleições proporcionais no Brasil, na hora dos registros de candidatura, quando os partidos vão apresentar a lista de candidatos, uma cota mínima de 30% e de 70% de cada sexo, de cada gênero. E no Brasil, historicamente, com as mulheres subrepresentadas no poder, a minoria sempre é de mulheres. E aí nós temos que ter pelo menos 30% dos candidatos e candidatas de mulheres, quando os partidos apresentam a lista de candidaturas. A chamada cota de gênero, desde 2009, é obrigatória, e os partidos precisam, né, cumprir essa cota. No lugar de os partidos incentivarem mulheres, financiarem mulheres, estimularem mulheres a participar, o que é que eles fazem? Eles não fazem esse incentivo, não dão espaço que as mulheres merecem e, de última hora, correm atrás de qualquer mulher para cumprir a cota. Popularmente, isso ficou conhecido como mulheres candidatas laranjas, né? É o termo mais conhecido. Eu gosto mais de fictícias e acho... Obrigada, tem alguém falando aí do livro. Eu gosto mais de fictícios, é um termo mais técnico e eu acho que ele representa mais o problema, até porque o termo laranja ele é usado para outras fraudes, né? Existe laranja, vários tipos de laranja. Eu acho que a candidatura fictícia ele é mais forte para demarcar o problema e mostrar com seriedade que esse é um problema que precisa ser enfrentado. Então, o que é que acontece? Acho que todo mundo que está nos assistindo, que já participou de uma eleição, sobretudo nas municipais, que isso fica mais próximo da nossa vida, nas cidades, né? Já conhece alguém que foi convidado ou foi candidato fictício, candidato laranja, que é aquela mulher que vai só para cumprir a cota. E isso é normalizado. É muito comum e muito normal isso acontecer em toda eleição.
E aí, nas entrevistas, né, eu ouvi muito a resposta de que, mas eu sou amiga do prefeito. Eu fui, claro, ele me pediu esse favor e eu atendi. E essas mulheres falavam isso sem ter nenhuma percepção e sem parar para reflexão. Claro, isso não é um julgamento, não estou julgando essas mulheres por isso, mas sem nenhum tipo de reflexão sobre a violência que está por trás desse ato de você ir fazer um favor para o seu amigo prefeito, né? Você está se instrumentalizando, a mulher sendo instrumentalizada para atender a finalidade do partido, que é continuar elegendo os mesmos homens de sempre. Então, eu chamo até de mercadoria eleitoral. A mulher é feita mercadoria, é usada, eu pego o seu nome, a sua foto, os seus dados, é inscrita candidata para que os partidos elejam os mesmos homens de sempre. E isso vai num espiral infinito de toda eleição isso acontece, né? E por mais que a gente venha melhorando, né, com o tempo, a gente ainda tem muito a alcançar, porque a gente sabe de muitas candidaturas fictícias que não viram nem objeto de denúncia. E foi a partir dessa mulher que eu conheci, e a partir desses casos que a gente foi vivenciando, que eu pensei que a gente precisa saber mais sobre isso, eu precisei entrevistar essas mulheres para entender como acontece. Eu fiz um teste ontem, deu certo, eu vou virar a câmera para ver, para quem estiver assistindo, que é o caso, para colocar aqui na tela. Você está vendo, Aline? Sim, dá para ver sim, Roberta. Deixa eu só afastar aqui, só para mostrar essa mãe e essa filha. Um caso da eleição de 2018, aqui no Ceará, no caso, eleições gerais, uma candidata a deputada estadual e uma deputada, a deputada federal e a outra estadual. A mãe e a filha. Eu acho que a filha era federal e a mãe estadual, certo? Por que eu estou colocando isso na tela? Foi emblemático esse caso, não sei se vocês estão, dá para ver, eu acho que dá, elas estão Sim. terno e gravata, né? Essas mulheres estavam em casa e passou um vizinho pedindo a coleta de uma assinatura para um abaixo-assinado. E elas assinaram, deram os dados e passou. E um certo dia chegaram as pessoas e disseram assim: eu vou votar em vocês, eu vi que vocês são candidatas, né? Então são as minhas candidatas para deputado estadual e federal. E elas se espantaram, porque elas disseram: não, nós não somos candidatas. Elas, sim, vocês são. Deixa eu mostrar aqui. Abriu o Divulga Cand, que é o nosso site onde tem os registros de candidatura, estava lá a foto delas, de paletó e gravata, como candidatas na eleição de 2018. E elas descobriram naquele momento que elas tinham sido vítimas dessa fraude. Então, isso, né, eu acho esse exemplo mais emblemático de candidaturas fictícias, são aquelas mulheres que têm os dados usurpados para beneficiar os partidos. Os partidos nem sequer pedem autorização, eles pegam qualquer mulher e colocam lá como candidatos fictícios. E nós estamos em 2023 e, por incrível que pareça, isso acontece muito ainda, né? Muitas vezes sem que a gente descubra. Porque se a gente descobriu, elas descobriram, mas muitas só descobrem quando vão pedir a quitação eleitoral e os partidos não fazem nenhum favor de prestar contas fictícias por elas. Já aconteceu de chegar uma mulher no cartório e dizer assim: eu quero a quitação, não estou quite. Quando a gente vai olhar para a dívida com prestação de contas, ela, que prestação de contas? E aí você diz, de eleição. Aí vai olhar ali em 2012 você foi candidata a vereadora. Eu nunca fui candidata a vereadora. E ela não consegue a quitação eleitoral, a não ser que ela preste as contas que ela não prestou, sem ter sido candidata. E é muito comum a gente ter todo tipo de fraude relacionada às mulheres. Eu já peguei mulheres que chegaram, uma vez uma mulher chegou para mim e disse: doutora, eu descobri aqui que me colocaram num partido X e eu quero sair porque eu nunca fui filiada. Há muita filiação fictícia, né? Aqui a gente tem uma praça, a Praça do Ferreira, que é uma praça bem no centro da cidade, bem conhecida, e era comum os partidos ficarem com listas de abaixo-assinado, você colocava seus dados e ali você estava se filiando a um partido político. E essa mulher, ela pediu, né? Eu fui olhar o dado dela para conferir e ela era a tesoureira de um partido. E eu disse: você não só está afiliada, como você é tesoureira fictícia. Ela disse: eu nunca fui para uma reunião, não sei nem onde é a sede desse partido. Como eu sou a tesoureira? Então, por incrível que pareça, os partidos ainda manipulam as mulheres e os dados das mulheres para fins
próprios que não são de estimular as mulheres na política. Então, isso é muito grave, né? E a partir de tudo isso, eu tentei, de alguma forma, a partir das entrevistas, fazer um mapeamento sobre... Vou tentar colocar aqui de novo na tela rapidamente. Vou virar a tela de novo, tá? Só para ter uma ideia aqui da tipologia de candidaturas fictícias, né? Eu consegui encontrar todos esses tipos, né? Eu vou ficar aqui, ó, quanto ao consentimento, tem o tipo involuntário, induzida, coagida e voluntária. E dentre as voluntárias, 4 tipos. E aí eu posso falar de alguns aqui, não dá para falar de todos, fica aí para quem tiver mais interesse em ver o livro. Mas o que eu descobri? Nós temos candidatas fictícias, como essa mãe e essa filha, e essa mulher que chegou na minha sala lá no passado, dizendo que nem sabiam que são fictícias, né? Que são as candidatas que eu chamo de involuntárias. Nós temos as induzidas a erro, porque elas acreditam que vão ser candidatas reais e não são. Eu conheci uma que disse que fez um empréstimo, ficou feliz, falou com a família, foi para o distrito e fez lá um momento com as pessoas, começou a pedir voto. E aí, ela passando, soube que teve uma reunião. E ela disse, mas eu não fui chamada. E aí, depois teve outra reunião e ela não foi chamada. E aí ela foi dizendo que com o tempo foi percebendo que ela foi convidada, aceitou, se empolgou, mas que na verdade ela estava só ali para cumprir a cota, que os partidos não integravam, não convidavam, e não estavam realmente querendo investir, nunca deram um centavo para ela, não teve santinho, né? A gente sabe que nas campanhas tem aquela impressão do santinho, ela disse que não recebeu o santinho, e ela foi percebendo que ela foi enganada. Sim, Roberto, até para só comentar aqui, até a Ana comentou que isso de filiação em massa tem muito no Paraguai, no Partido Colorado, foi um comentário que ela fez. Sobre essa questão, eu sou advogada, né, eleitoralista, e eu tenho também, sobre isso que você comentou, candidatas que acreditam realmente que elas são candidatas, que o partido promete e dá muito problema na prestação de contas, assim, pelo menos é o que eu vejo que é no momento da prestação de contas que às vezes até elas só percebem que elas foram candidatas fictícias no momento da prestação de contas, né? Porque até então elas acreditavam que estava sendo o partido prometeu, tem até um caso que o partido prometeu assim, tantos reais, não faça, a gente já transfere para você, vai transferir o dinheiro, então contrate pessoas, né? Faça a tua campanha, a pessoa acabou fazendo, o dinheiro nunca veio, e ela tá hoje com um grande problema na mão, né? Porque ela tá com uma dívida muito grande, um valor que não pode pagar, porque o partido promete lá 50 mil reais, 80 mil reais. E ela não tem, né? Faz empréstimo. E ela não tem, exatamente. E aí como fica, né? Já cheguei até ver casos, né? Que de uma dívida, foi, acho que a maior que eu vi, 205 mil a pessoa já estava. E ela acreditava que o partido tinha feito a prestação de contas e o partido não fez, então já estava em cumprimento de sentença, já estava assim, Nossa. realmente. Então, claro, a gente, né, escuta muito, mas eu particularmente tive um contato maior com essa questão da prestação de contas mesmo. Então, realmente é muito difícil, porque é muito triste, né? Porque isso também afasta as mulheres, né, da política, porque geralmente elas falam, eu não quero nunca mais isso, não quero nunca mais. Todas as minhas entrevistadas disseram isso, que tiveram experiência e que não querem mais, né? Porque, principalmente as que são induzidas, essas que são enganadas e que acham que vão ser candidatas e não são de verdade, né? Isso é um prejuízo muito grande, porque se você já tem dificuldade de ter mulheres com a mesma disposição para a política, em razão da nossa cultura, não em razão da falta de interesse, mas em razão de todo, né, a nossa socialização patriarcal, se já há dificuldade, né, com os papéis de gênero e com, enfim, toda uma questão. Imagina quando as mulheres têm essa experiência de serem enganadas. Eu soube de um caso, não foi comigo, mas um colega aqui no Ceará, de uma mulher que não conseguiu colar grau, porque ela não tinha quitação. E quando ela foi ao cartório, ela descobriu que ela tinha sido candidata enganada, né? No caso, ela era involuntária, ela não sabia. Mas esses casos que você falou da prestação de contas são excelentes. Eu até anotei aqui para pesquisar mais
exemplos de candidatas induzidas, né? Que elas só percebem que elas foram fictícias na hora da prestação de contas. E aí eu achei outros tipos, como a coagida. Eu entrevistei uma mulher que ela era funcionária de uma loja e o dono da loja era candidato a prefeito e pediu para ela ser candidata a vereadora. E ela disse para mim que foi porque tinha medo de perder o emprego, ela precisava pagar as contas, tinha um filho para criar e foi uma coação, né? Não foi um pedido, na verdade. Mas para além dessas pessoas que são enganadas e, enfim, coagidas e violadas de uma forma que nem sabem, tem as voluntárias, né? A maior parte das entrevistadas disse que eu sou amiga do prefeito. Eu fui porque eu sou amiga, fui ajudar, não via problema nenhum nesse tipo de ajuda ao prefeito, né? Algumas estratégias para fins, por exemplo, de licença. A gente sabe que esse candidato é servidora pública, tem uma licença, então isso também foi constatado. Para fins de campanha para homens, uma das minhas entrevistadas disse, eu fui para fazer campanha para o meu marido. Ele era candidato, me candidatei também, mas eu pedi voto para ele. Na maior naturalidade, como se isso não ajudei o partido, ajudei meu marido, porque eu ia para a campanha, mas eu pedia para ele. Isso é muito normal, muito comum, a gente inclusive vê nos votos, né? Porque agora, felizmente, os tribunais estão caçando essas chapas nas ações judiciais eleitorais, de investigação eleitoral, e quando você vai ler os casos e os votos, você percebe que um dos traços, né, um dos elementos comuns a esses acordos são que, nesses casos investigados, as mulheres entram nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, para pedir voto para outras pessoas. Então, esse é um traço bastante comum. E tem também aqueles para fins de percepção de verba pública, né, que estourou em 2018 também, as laranjas, que os partidos usavam como laranjas para receber o dinheiro, mas na verdade o dinheiro ia para os candidatos. Então, são só alguns tipos, não vou falar de todos, mas assim, a ideia foi, a partir das entrevistas, descobrir tipos de candidaturas fictícias diferentes, porque eu acho que cada tipo tem uma consequência diferente, cada tipo, né, vai gerar uma sanção ou diferente da outra, enfim, que são coisas que a gente ainda precisa avançar bastante sobre isso. A ministra Maria Cláudia Buchianeri é uma que, nos seus votos no TSE, vem fazendo esse trabalho de uma forma brilhante, né, de mostrar que não dá para tratar todas as candidaturas fictícias da mesma forma. Inclusive, registro aqui o meu agradecimento a ela em público, porque ela tem sido entusiasta dessa causa dentro né, do que ela pode ser, dos votos, com muita seriedade. E isso é muito importante ter, né, no TSE pessoas que têm essa autoridade, sobretudo, que tem essa visão. Então, foi isso. Depois que eu terminei, que eu comecei a falar do livro em alguns locais, uma vez eu estava dando aula na faculdade e uma pessoa disse assim, professora, faltou um tipo aí na sua lista. Aí ela disse que eu recebi tantos reais para ser candidata, que não tem. E eu sabia que poderia ter, porque eu não nas minhas entrevistadas ninguém disse que recebeu dinheiro, e como era uma pesquisa acadêmica, eu quis fazer o tipo de acordo com as entrevistas. Então, só coloquei aquilo que eu realmente vi de fato. Mas com certeza eu imaginava que algumas receberiam dinheiro para isso, né? Inclusive, ela disse que me agradeceu pela palestra, porque tinha entendido que isso era uma violência e que nunca mais ia aceitar dinheiro nenhum para ajudar os partidos com essa fraude. E aí ela disse que foi importante para ela, foi um momento bem emocionante, inclusive, mas eu acho que, como você é advogada eleitoralista e outros pesquisadores, fica até, inclusive, quem estiver assistindo, a sugestão de pesquisa. Com certeza, se eu tivesse mais tempo, mais entrevistas, né, eu teria conseguido mais tipos de candidaturas fictícias. E eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala em candidatura fictícia, as pessoas acham que é uma coisa só, de um jeito só que acontece e que tem que ser uma consequência igual para todo mundo. E não é assim, né? Porque tem mulher que sequer sabe que era. E quando tem aquela mulher que foi por ser amiga do prefeito. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Sobre esse tema... Roberta, só licença aqui, só para eu comentar aqui, tem alguns comentários. Um da Ana, que ela colocou que ela teve uma aluna que não pôde prestar exame da ordem porque ela não tinha exame de quitação. Nossa, muito sério isso, eu nunca tinha visto. E agora, lembrando, realmente precisa, né, da quitação eleitoral. Para colar grau, para fazer o exame da ordem. Sim. E a
Rafaela falou, mesmo algumas que se elegem acabam por não querer continuar na política. Imagine quem passa por essa situação de coação e involuntariedade, afasta muito. Que realmente, né, afasta muito, é uma violência muito, muito grande mesmo. Sim, sim. E é uma violência que ainda é normalizada, né? Que é naturalizada, as pessoas não entendem isso como violência, né? Mas voltando um pouco só à questão de como identificar, né? Como muitas pessoas me perguntam, quantas fictícias teve em 2022 na eleição? Quantas fictícias? Gente, não tem como a gente dizer quantas candidatas fictícias, é muito difícil. Eu já trabalhei num município que eu estava na gestão da eleição, fazendo a organização da eleição. A gente sabe, quem conhece a eleição, por exemplo, municipal, a gente recebe dos candidatos e dos partidos os eventos, a lista de eventos, né? Recebe quem vai fazer passeata, quem vai fazer carreata, quem vai fazer distribuição de panfleto, quem vai visitar a comunidade. Imagina uma eleição com 150 candidatos, algumas candidatas, né? Só cumprindo a cota, só os 30%, e aí você recebe essas comunicações só dos homens. Nenhuma mulher pedia passeata, pedia carreata, pedia santinho. As rádios, né? Tinha um tempo de rádio, as mulheres não iam para as rádios. Você não via movimentação na rua, nem bandeira, nem blue, nem nada do que pode, do que não pode, que tem às vezes, você não via das mulheres. Então você fica, gente, está muito na cara. Né? As mulheres não iam ao cartório eleitoral para tirar dúvidas, para participar de reunião, só iam os homens e os mesmos representantes de sempre. Então, quem convive, quem trabalha na eleição, sabe quem é candidato de verdade, quem não sabe. E eu já trabalhei na eleição que eu sabia que não tinha candidata real, mas o Ministério Público não denunciou nenhuma. Então, assim, até o número de ações não é um número que a gente consiga dizer mais ou menos quantos candidatos teve, porque nem sempre se percebe, nem sempre se denuncia, nem sempre... Então, passa muito, né, do que é real. Eu não imagino hoje que tenha tido, por exemplo, em 2020, na última municipal, um município do Brasil que não tenha tido um candidato fictício, só reais. Não tem, ainda não tem, infelizmente, né? E aí eu vou virar aqui a tela só mais uma vez para mostrar esses critérios, como identificar, né? 0 votos, 0 a 5 votos ou voto mais gastos. Muita gente fala, Aline, que quando fala em candidatura fictícia, que as candidaturas fictícias são só essas de 0 votos, né? As mulheres que não tiveram votos nenhum. E isso foi muito usado, um critério muito usado, é um primeiro indicativo, mas a gente não pode fechar a questão na quantidade de votos. E aí eu vou já explicar por quê. Tem o professor da USP, o professor Henrique Xavier, que ele traz no artigo dele a sugestão de 0 a 5 votos. E a última opção, que é adotada pelo TSE e pelos acordos todos que se sucederam ao caso lá de Valência, no Piauí, é votos mais gastos de campanha, e, na verdade, não só gastos, né? Toda a que caracteriza as campanhas eleitorais. Eu acho que para a gente saber se a mulher foi candidata fictícia, realmente, só o caso concreto vai dizer, porque... Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela foi candidata de verdade, descobriu que ela tinha sido induzida em erro e ela pediu para sair, só que ela não foi lá assinar o termo de renúncia. Então, ela teve 0 votos. Ela não foi ao cartório eleitoral pedir a renúncia dela. O nome dela saiu na urna, nem ela votou nela, porque ela já tinha desistido. Só que ela não foi lá. Então, acaba que ela teve 0 votos, mas ela não foi mais fictícia, porque ela desistiu, né? Quando ela descobriu. Então, não dá para dizer que todo 0 voto, né, não necessariamente é fictício, né? Não dá para fazer. Só o caso concreto, olhando o processo, olhando para a campanha, eu acho que o principal elemento para identificar a candidatura fictícia foi Dani. A Dani entrou. A Dani é servidora, chefe de cartório aqui de uma zona eleitoral, Sobral, aqui no Ceará. Um beijo, Dani. Só o caso concreto vai poder nos dizer se aquela candidatura foi fictícia ou não. O que dificulta mais ainda, porque eu não tenho nem sequer uma estimativa a cada eleição de quantas fictícias nós tivemos. Então, é um problema que realmente assim, não tem dados concretos para a gente, né, começar a pensar, a se preocupar. A gente realmente precisa dos casos. Vou dar um exemplo aqui do Ceará. Em 2020, nós tivemos 60 AGEs só sobre fraude à cota de gênero.
as de ação de investigação judicial eleitoral, que são as ações que investigam essas fraudes que os partidos cometem nas eleições. Oi, Débora. A Débora também é colega, servidora do TRE do Rio Grande do Sul, inclusive grande pesquisadora sobre o tema. Um beijo, Débora. E muitas delas, né, ainda bem, foram caçadas, as chapas foram caçadas, foi reconhecida a fraude, e nesses reconhecimentos, todas essas características que eu falei, né, a gente pega mulheres com poucos votos, não só zerados, mas com poucos votos, mulheres com contas baixíssimas, muitas vezes padrão, né, a gente vem percebendo ali uma certa padronização. R$200 imprime santinhos, aqueles santinhos para distribuir, R$200 para as mulheres, todos iguais, e a prestação de contas ela vem com essa mesma rubrica em todas as prestações, né? Aí você vai dizer que não teve gasto? Teve, mas que gasto, né? R$200, quem é que se elege com R$200 no Brasil, em que os gastos eleitorais são volumosos e a gente sabe que precisa de ter, né, desse volume de gastos para se eleger. E, para além disso, hoje as redes sociais são uma prova importante, né? Nas redes sociais a gente tem aquela característica de quem tem rede social. Nos últimos dos municípios que eu trabalhei ainda no cartório, as mulheres não tinham Instagram, nem Facebook. Não. E você fica, gente, como você é candidata a vereadora da sua cidade, você não tem uma rede social para pedir voto. E muitas delas iam para as redes sociais pedir votos para outras pessoas. Então, assim, acaba que fica um pouco, né, tem os elementos que a gente consegue fazer para identificar. Mas, infelizmente, só no caso concreto, o que dificulta a gente ter dados, né, em grande escala para dizer quem é candidato fictício ou não. Que, para mim, é uma das grandes dificuldades. Todas as vezes as pessoas perguntam, né, quantos candidatos fictícios na eleição tal? Não dá para saber, infelizmente. É algo que a gente ainda precisa pensar e aí existem maneiras de ter esses dados. E para aí a gente já ir se encaminhando para o final, diante desse panorama, com as entrevistas que eu fiz, com essa experiência de prática cartorária, com análise de dados, também analisei muitos dados das eleições de 12, 16 e 18, que eu terminei de escrever até 19, né? Então, analisei as 3 últimas eleições municipais, o foco foi no municipal. E, à época, a gente não tinha lei ainda de violência política de gênero. A gente só tinha a lei da OEA, a lei modelo. Durante muito tempo foi o padrão sobre violência política de gênero, que era o que norteava os países da OEA, da Organização dos Estados Americanos, nesse tema. Né? E essa lei modelo é uma lei importante para a gente tratar desse tema. E a época foi o que me norteou, porque não tinha ainda. Inclusive, eu digo na tese que a gente deveria ter uma lei para falar de violência política de gênero. Em agosto de 21, a gente finalmente saiu a 14.192, que dispõe sobre o tema, né? E aí, se a gente pegar a lei 14.192 de 21, a gente já pode concluir que ela precisa de reforma, ela precisa de ajustes, porque ela não traz a candidatura fictícia como uma violência política de gênero. O que a legislação fala, e aí eu acho que vocês conseguem colocar aqui na tela, ela, se você for pela literalidade do dispositivo, você acaba que fica de fora. Vou colocar aqui, ó. Vou virar a câmera de novo. Tá? Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Constitui igualmente atos de violência política contra a mulher, qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo e exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. E por aí você até consegue, né, dizer que mas esse artigo aqui, que é o que criminaliza, fala em assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Então, a mulher tem que ser já candidata ou já está exercendo o mandato. E aquela mulher que teve o seu nome usurpado, aquela mãe e aquela filha tiveram seus documentos fraudados, que estavam lá no Divulga Cândido do TRE do Ceará, com seu nome como candidato sem autorização. Ela ainda não, né? Ela é antes. E aí não abarca. O tipo que veio
criminalizando essa conduta não abarca. Não que criminalizar resolva, porque aí é uma outra discussão. Eu não acho que a solução seja criminalizar, não é isso. Mas, assim, ela veio cheia de falhas, e se você for ao pé da letra, vai ser difícil colocar essas mulheres que são assediadas, que são coagidas para serem candidatas, que são convidadas, induzidas em erro para ser candidatas sem ser, elas não entrariam, né, nesse tipo penal, porque elas estão antes da candidata mesmo, né, dessa fase candidata. A não ser que a gente tenha uma interpretação mais ampla, que aí, no caso penal, a gente não pode fazer. Mas se a gente for para os conceitos, do que a gente considera violência política, né, constitui atos, a exclusão, a restrição, a gente consegue encaixar, sim, a candidatura fictícia. E, para mim, não tem como não ser, eu não consigo, conhecendo de perto a realidade, não imaginar que não é uma violência política, um ato que instrumentaliza mulheres. É uma violência simbólica muito forte. Você colocar essas mulheres de paletó e gravata, representando, né, tipo assim, para ser candidato, enganar o juiz eleitoral, fazer de conta que eu sou candidato, o traje, a paletó e gravata, porque senão não vão acreditar que a gente é sério o suficiente para ser candidata ao cargo de vereador. Isso é muito grave, né? É uma instrumentalização da mulher para fins dos partidos, e a gente sabe que são partidos, em regra, sua grande maioria ainda só financiam, estimulam, incentivam os homens em capital político, e eles alegam isso. Eu escuto muito que as mulheres não têm interesse e que não têm capital político. Eu disse, mas elas não vão ter capital político se elas não forem candidatas, e esse ciclo esse ciclo não vai fechar nunca. Porque para eu ter capital político, eu preciso ser candidata real. E real significa com dinheiro, com financiamento, com apoio, né, com engajamento, com uma campanha real, que a gente sabe como é que ela é. E eu não vou ter nunca se eu não tiver esse espaço. E a falta de interesse, então, nem se fala, né? A mulher que tem 3 expedientes, cuida da família, dos filhos, e tem toda uma gama de papel social estabelecido pela sociedade, né? Papéis de gênero que colocam a mulher na situação. Como é que você vai ver que a mulher não tem interesse, né? Sempre que eu digo que os partidos dizem para mim, mas as mulheres não se interessam em serem candidatas. O que é que o seu partido faz para que a mulher, em vez de estar com o filho no colégio, pegando o filho em reunião de colégio com o filho, ela esteja aqui na sua reunião de partido? Que horas é a reunião do partido? Tem brinquedoteca na sede do partido para a mulher levar o filho? Então, assim, quais são as condições que os partidos lidam para que as mulheres efetivamente participem? E essa é uma questão importante, porque esses detalhes fazem a diferença, né, para a mulher conseguir participar diante da real situação em que ela vive hoje, ainda com um cargo muito grande do patriarcado. Ela precisa ter condições realmente de participar, senão não vai conseguir mesmo. E aí não é falta de interesse, é falta de condição, né? Falta de igualdade de oportunidade. Mas eu acho que, sobretudo, a principal conclusão dessa pesquisa foi que a candidatura fictícia, seja que tipo for, ela é sim uma violência política de gênero que precisa ser combatida, precisa, inclusive, estar nessa lei de forma mais clara. Eu acho que eu vi algum comentário, Aline, aí, alguém falando isso, né? Sim, várias pessoas, na verdade, a Luciana fala que é uma lei. Tem um beijo, Lu, foi minha professora no doutorado. Mas que precisa ser aprimorada. Mexer aqui. A Ana também fala que já é mais do que tempo de aprimorar essa lei. E acho que todos os comentários em relação à lei nesse sentido, né? De que saiu há pouco tempo, né? Mas já precisa ser aprimorado, né? Enfim, mas todos os comentários da lei nesse sentido. Aí eu acho que, de um modo geral, a gente poderia passar mais muitas horas falando sobre isso, porque a gente tem muitos casos, né? Com isso, aí aqui no Terra de Série a gente faz um acompanhamento a partir da Comissão de Participação Feminina, criou uma campanha para falar disso, a gente fez cursos com os partidos, mas ainda numa distância muito grande do que a gente precisa, do ideal, né? Muitas mulheres não sabem, e assim, é engraçado que onde você chega falando sobre isso, as pessoas dizem, isso é normal, isso é comum, sempre assim, naturalizando como se fosse algo lindo de fazer, e aí não tem a percepção da violência. Quando eu tenho
uma legislação que vem e não coloca isso claramente como uma violência, isso ajuda também que as pessoas continuem achando que não é uma violência. E eu acho que é um trabalho para frente, a gente conseguir que as pessoas percebam que isso é uma violência política de gênero, que isso esteja na legislação, que a gente possa desincentivar, né, desnaturalizar, e fazer com que essas mulheres não participem, não aceitem. O meu grande, eu consegui já uma vez, ele me falou, muito obrigada, eu nunca mais vou aceitar esse convite, isso já me deixou muito feliz. Eu acho que essa luta, né, de a gente conseguir que as mulheres não aceitem mais ser conivente com esses partidos e participar dessa fraude em prol dos homens na política, né, senão a gente não sai do canto. E, enfim, mas isso é um ponto, eu acredito que a gente, para mudar tudo isso, a gente precisaria de reserva de assento. Eu acho que a cota de gênero já passou do tempo, a gente achar que ela vai resolver, não vai, a gente nunca chegou em 30%, né, de verdade, e eu acho que a gente teria que ter uma mudança radical na legislação. Mas, enquanto isso, a gente segue conversando com as mulheres e, de alguma forma, mostrando essa violência para que isso não se repita, né, a cada eleição, e que a gente possa ir combatendo aos poucos, na medida do possível. Vou ler aqui mais alguns comentários, tá, Roberta? Ó, a Rafaela falou que fez um estudo sobre as leis de violência política da América Latina e a do Brasil é uma das menos completas, principalmente considerando os mecanismos institucionais de prevenção e combate. A Bianca falou, nós do Observatório fizemos uma nota técnica quando ainda era projeto de lei, apontando os pontos que precisariam ser aprimorados. Acho que é isso de comentário aqui que teve. Roberta, eu acho que você já respondeu a pergunta que eu iria fazer, mas seria, se você puder aí dar um final pra gente, seria bastante interessante. Como a gente consegue combater essas candidaturas fictícias, né? Considerando essa digamos assim, essa lei que é um tanto quanto falha, né? E a falta de informação da população, né? Principalmente, como acho que você mesmo falou, né? Essas mulheres que falam, eu fiz porque eu era amiga do prefeito. Elas não têm ideia de que é uma violência ou que isso, né? Elas não fazem nem ideia de que isso é errado, né? Então, assim, o problema é muito, muito baixo. O problema é muito baixo. E também essa questão de reserva de assento. Então, você acha que talvez todas as questões de aprimorar a lei, reserva de assento e conscientização da população seria a forma mais eficaz de combate a esse problema? Sim, eu acho que a gente tem várias frentes, sabe, ali, né, só. Eu acho que a gente tem que ter um lobby para a mudança dessa lei, né? Como a gente teve o lobby do batom maravilhoso, e eu sou entusiasta da professora Ildete, que foi da minha banca, inclusive, um beijo, professora Ildete. E a gente tem que ter um lobby muito forte, né, do movimento feminista, das parlamentares, mulheres como a Luciana, que estava aqui, um lobby forte para a gente tentar modificar essa lei, tentar, de alguma forma, que isso seja de uma forma mais correta, né? Ela está com muitas falhas, mas isso é um lado que não é o que resolve. Eu acho que eu sou muito entusiasta da educação. Eu acho que a educação política da sociedade é o nosso grande caminho, e com todas as dificuldades da educação de modo geral. Mas é o que a gente tem que investir, a gente tem que falar com os partidos, falar com as mulheres, mudar essa cultura misógina ainda no interior dos partidos, para a gente tentar, de alguma forma, mudar. E eu digo isso porque, minimamente, nas palestras, nos encontros, nas rodas de conversa que eu participei após o lançamento do livro, eu já recebi muitos feedbacks de mulheres agradecendo, obrigada por dizer que isso é uma violência, eu nunca mais vou aceitar, né? Que é mínimo, é um trabalho de formiguinha mesmo. Mas se isso fosse feito em grande escala, né? Se a gente tivesse uma política pública do governo estabelecendo uma educação política com essa finalidade mais concreta, eu acho que a gente teria grandes chances de diminuir bastante, porque se eu não tenho mulheres que aceitam, os partidos serão um grande problema. As mulheres começarem a recusar serem candidatas fictícias, ou eles vão investir de verdade, ou eles não vão conseguir candidatar os homens, né? Não vão conseguir inscrever e registrar os homens candidatos. Porque as mulheres vão começar a dizer, não, já pensou, próxima eleição municipal, todas as mulheres fictícias dizem não, como eles vão fazer? Então, eu acho que a educação é o nosso grande caminho, eu acho que a gente já vem conseguindo fazer. Em termos de legislação, para além dessa lei 1492, eu acho que a gente precisaria também da reserva de assentos, né? Que aí é outra história, já seria
na perspectiva mesmo de paridade de gênero nas casas legislativas. Mas nessa perspectiva da candidatura fictícia, eu não vejo outra saída que não seja a educação, as mulheres dizendo não, as mulheres recusando, e os homens se conscientizando, né, os partidos principalmente, fazendo essa crítica, essa avaliação. É muito triste quando você vê, por exemplo, partidos ditos progressistas, partidos, né, no espectro da esquerda, repetindo isso, e eu encontrei candidatos fictícios, não só nas minhas entrevistas, mas eu também vi muitos depoimentos de mulheres, inclusive, né, em reportagens, em jornal, em outras pesquisas, de todos os partidos. Nenhum escapou a ter candidatura fictícia. E você fica, gente, mas nem esses partidos se colocam para estimular mulheres na política, partidos progressistas, partidos que defendem direitos humanos e defendem os direitos das mulheres, o setorial de mulheres. Se esses partidos fazem isso, que dirá os outros partidos que não têm esses, né, esse ideário. É muito preocupante. Então, eu acho que há uma mudança de cultura muito forte que a gente precisa encampar, lutando com os movimentos feministas, com as parlamentares, com as mulheres que já estão na política e com a política pública. Eu acho que, em termos gerais de sociedade, a gente precisaria de uma política pública voltada para a educação política da sociedade, para esse esclarecimento, né? Porque o que eu mais percebo é que muita gente nem, como você mesmo disse, as pessoas não sabem que isso é uma violência. Então, a gente precisa abrir os olhos, né? Saber falar disso bem muito. Por isso que eu agradeci muito espaço, porque eu acho que chegando isso nas mulheres, eu acho que já é um passo. Roberta, muito obrigada. A ideia aqui do Café no Front é realmente a gente tornar público o debate sobre a violência política de todas as suas formas. Então, a gente agradece muito, muito mesmo por você colaborar com a gente e compartilhar sobre a sua pesquisa, que realmente eu particularmente aprendi muito, então tenho certeza que todo mundo que assistiu ou que ainda vai assistir a live vai aprender muito. Divulgou seu livro aqui, Fictícias, com certeza. Eu, sinceramente, ainda não li, mas com certeza depois da live fiquei mais curiosa ainda para ler, porque realmente é muito completo e muito interessante. Então, assim, a gente agradece muito mesmo por compartilhar, tá, Roberta? Vou passar a palavra para você para a gente encerrar, mas em nome do Observatório, em todas as instituições que trabalham em conjunto, eu agradeço muito mesmo a tua disponibilidade, tá bom? Muito obrigada mesmo, a gente está sempre à disposição se precisar de alguma coisa, tá bom? E é isso. Aline, obrigada. Eu também estou à disposição do Observatório. Eu acho que a gente tem muito o que pesquisar ainda, muito o que falar desse tema, muito o que, assim, o que precisar, estou à disposição mesmo. Acho que é um tema necessário, mais do que interessante e importante, ele é um tema necessário, é um problema que ainda vai nos acompanhar aí durante um tempo. Então, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que eu estou vendo os comentários. Obrigada, pessoal do Observatório Eleitoral Lidera, e a Dani, as pessoas que eu vi, Débora, Luciana, Batê, Carol, enfim, todo mundo que passou e fez um comentário. Obrigada por estar aqui. Vou mostrar o livro mais uma vez, Fictícias, foi a minha tese para a pesquisa. Ele está disponível no site da editora radiadora.com.br, que é a editora nossa aqui no Ceará. E é isso. Eu penso em continuar com essas pesquisas no futuro, talvez, quem sabe, em outra etapa da vida, e a ideia é que a gente consiga, né, precisa muito. E aí fica, por fim, a sugestão: quem quiser pesquisar um tema, quem tiver em dúvida do que fazer no TCC, no mestrado, é um tema que precisa de muitas pessoas ainda voltados para ele. É um tema que a gente está só começando ainda a descobrir, né, a desvendar. E é importante que a gente frise isso, porque a gente precisa de parcerias. E agradeço bastante, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada, Roberta. Obrigada mesmo, tá bom? A live vai ficar salva, depois a gente encaminha aqui, divulga também para quem não pôde assistir esse horário. E bom fim de semana, resto de semana para você e para todo mundo aqui que está acompanhando. Obrigada para todos vocês também. Obrigada, Aline, foi um prazer. Obrigada.